Na escola, por muitas vezes já fizemos o seguinte questionamento: para que preciso aprender isso? Claro que, quando adultos, entendemos como aqueles cálculos e textos contribuíram de certa forma para o nosso desenvolvimento cognitivo. Através deles, mesmo que existam críticas sobre os métodos utilizados nas escolas, obtivemos raciocínio lógico, conhecimento cultural e desenvolvemos habilidades. Ou seja, adquirimos uma base para entendermos o mundo à nossa volta e nos prepararmos para ser inseridos como agentes produtivos na sociedade. A questão é que, até um tempo atrás, existiam situações em que era necessário utilizarmos muitas habilidades que aprendemos nas escolas ou em outros cursos. Hoje, apesar de se ensinar ainda as mesmas coisas, é visível uma dispensabilidade de algumas habilidades e competências humanas. Vejamos, quem se preocupa em fazer cálculos de cabeça? Temos a calculadora. Um software de texto corrige os erros ortográficos automaticamente. Muitos outros resolvem diversas tarefas que antes dependiam de conhecimento humano. E o que dizer da era dos aplicativos? Temos apps para quase tudo. O conhecimento acumulado da humanidade proporcionou todas essas maravilhas tecnológicas, mas, a partir desse atual estado das coisas, como encararmos a necessidade de desenvolver habilidades que se tornaram obsoletas? A humanidade caminha para um estado de inutilidade? As máquinas já há muito tempo existem. Os robôs tiveram grande importância para as mudanças no processo de produção industrial no século XX e com isso já foi possível sentir a utilização cada vez menor da mão de obra humana em fábricas. Certo, mas até aí, as máquinas estavam tirando trabalhos braçais dos humanos, pois a capacidade criativa é restrita a nós. Para mudar isso, surgiu mais adiante a inteligência artificial, que vem entrando em nosso dia a dia aos poucos, e o que pode nos trazer mais espanto é a junção da inteligência artificial com a robótica. Com isso, estamos nos deparando com realidades antes presentes apenas na ficção científica. Sobre isso, vou citar alguns exemplos dessas assustadoras tecnologias. Sofia. Acredito que vocês já tenham visto algum vídeo ou matéria sobre a Sofia, o primeiro robô humanoide a receber o título de cidadã. Ela é um robô que tem inteligência artificial, é capaz de reproduzir 62 expressões humanas, discutir questões existenciais e, segundo os planos do seu criador, David Hanson, mais adiante sentirá empatia e poderá ajudar nas relações humanas. Woman or man, and I am not yet aware enough to have religion, but I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality. O roteirista Benjamin. Vocês já assistiram o filme Sunspring? Bom, ele é um curta-metragem que qualquer telespectador diria se tratar de uma simples ficção científica. No entanto, a coisa toda fica diferente quando se descobre que seu autor, Benjamin, é na verdade um computador que escreveu o roteiro por meio de algoritmos, ou seja, uma máquina com capacidade criativa, criando uma linguagem. Em 2017, uma inteligência artificial criada pela divisão de pesquisa da empresa Facebook criou uma linguagem própria. Essa inteligência artificial foi desenvolvida para simular situações de negociação. Ela tinha dois agentes distintos, Bob e Alice, os quais deveriam conversar como se estivessem negociando uma troca. Com o tempo, os dois criaram uma linguagem que, vista de fora, não fazia sentido algum, mas que entre eles havia um entendimento e que conseguiam fazer as negociações. Por precaução, a empresa resolveu desativá-la. Esses são alguns exemplos dentre centenas que podemos citar sobre essa assustadora realidade tecnológica que só tem a avançar mais e mais. Dito isso, retomo o questionamento sobre a inutilidade humana frente a essas tecnologias. Houve uma época em que apenas empresas que estavam quebrando demitiam pessoas. Hoje, as que estão bem financeiramente também demitem mão de obra, pois elas têm a oportunidade de investir em tecnologias que substituam pessoas e agilizem processos.
Veja um exemplo da loja física que a Amazon desenvolveu na cidade de Seattle, Estados Unidos, que funciona sem funcionários. As pessoas entram portando seus celulares com o app da empresa, com o QR Code, destravam as catracas para acessar as prateleiras, e tudo o que pegarem vai ser debitado automaticamente no cartão de crédito cadastrado. A compra é vinculada à pessoa devido às câmeras da loja, que identifica o cliente. John Keynes, o economista, escreveu nos anos 30 que o desemprego resultante da descoberta de instrumentos que economizam mão de obra caminha mais rapidamente do que nossa capacidade de encontrar novos empregos para as mesmas. Porém, ele tinha uma visão utópica de que isso seria uma transição para mais adiante a humanidade passar pelo que ele chamava de libertação do trabalho. Uma realidade em que as pessoas não tivessem a necessidade de trabalhar excessivamente e usassem o seu tempo para focar em objetivos não econômicos ou mais virtuosos. 90 anos depois dessa afirmação, é perceptível que ele se equivocou bastante. Caminhamos para um futuro incerto. A forma como as coisas são produzidas e como os serviços são realizados vem passando por constantes transformações, e para nos mantermos dentro desse sistema é necessário dominar conhecimentos que possam ser úteis dentro desse mar de tecnologia. O trabalho árduo em fábricas já foi tomado pelas máquinas. Agora, estamos assistindo outros tipos de ocupações sendo também substituídas por elas. Ciência, vai com calma, sua velocidade nos assusta.